O negócio é o seguinte, quem manda nessa porra toda aqui sou eu, e quem tá dizendo isso não é a astróloga, quem tá dizendo isso é Mercúrio em Leão. Se muda no céu, muda na Terra. Mercúrio, que é o deus, princípio psicológico e planeta que tem a ver com a maneira como a gente se expressa, muda de signo e fica no radiante, vigoroso e corajoso Leão de 11 a 28 de julho. Entretanto, a gente pode se dar bem ou pode se dar mal nesse posicionamento. Bora conversar sobre isso e de que maneira a gente pode se colocar de forma assertiva no mundo a partir desse novo posicionamento? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva aí no canal clicando no sininho para você receber as notificações, além de acompanhar outras produções de conteúdo da astróloga nas redes sociais e também no site. Bem, moçada, mudança no céu, mudança na terra. E se muda lá em cima, seria interessante a gente entender que mudança rola aqui embaixo para a gente se apropriar das expressões mais luminosas desse novo posicionamento e também dos aprendizados que a gente pode ter com ele, não é mesmo? Então vamos lá, é uma temporadinha curta e é interessante imaginar que em Leão, segundo o signo do elemento fogo, regido pelo Sol, né, existe uma autoconfiança, uma consciência, uma autoafirmação brilhante nesse posicionamento, tá? Aqui a gente vai defender muito mais a família, a nossa honra, nosso território e principalmente a nossa identidade, né? Bom, a melhor forma de usá-lo geralmente é em defesa própria, de maneira corajosa, sem medo de se expor, né, e de dizer quais são os nossos valores, os nossos princípios e as nossas metas. Trazendo da vida real para cá, é interessante a gente estar falando em meta, porque justamente ontem, quando Mercúrio estreou em Leão, a gente teve uma foto que circulou nas redes sociais de ninguém menos que Mark Zuckerberg, tudo saradinho, tanquinho, ao lado de duas figuraças do UFC. Às vezes, uma imagem, como vocês podem ver, diz mais do que 1000 palavras. Zuckerberg sempre foi um cara assim meio soufflé de chuchu desidratado, né? Vamos combinar. Ele nunca foi um cara que se impôs. De repente, ficou todo marombado e resolveu se colocar nessa foto para transmitir uma mensagem. O que ele está falando? Ele está querendo comprar briga com o Elon Musk, porque ele acabou de lançar o Threads, que é a nova rede social do Instagram, que é a cópia chupada do Twitter. E quem está falando isso também não sou eu, é Elon Musk, que acabou de entrar com uma ação contra Mark Zuckerberg por direitos intelectuais, enfim, por estar fazendo plágio, né? Por plágio. Então é um duelo de titãs. É interessante imaginar esses leões na arena. Toda vez que a gente fala sobre leões, a gente está falando, né, o arquétipo leonino sempre está falando de figuras importantes no cenário, inclusive grandes celebridades, grandes empresários. Então vamos ver quem é que vai rugir mais alto essa fala do Zuckerberg, né, por meio da imagem, diz muito sobre como ele quer se colocar daqui para frente. Tem uma outra situação que aconteceu, que está acontecendo, que é o seguinte, é a história do Zelensky. No vídeo do começo dessa semana, no céu da semana, eu disse que essa semana ia estar rolando a reunião da OTAN, aquele grande bloco militar, né, liderado por grandes potências do Ocidente, Estados Unidos e Europa. Eles estão se reunindo essa semana na Lituânia para falar sobre um novo approach em se tratando de guerra na Ucrânia e mais uma série de outras coisas. Então, no meio desse grande encontro, lá foi Zelensky falar sobre uma decisão que foi tomada ontem mesmo, né, durante a reunião, que foi o fato da Ucrânia ser barrada, né, impedida até o momento de entrar na OTAN. Ora, isso já estava nas regras, já era sabido. Um país, quando está no meio do conflito, não pode aderir, entrar para o bloco. Ele já sabia disso, entretanto, tentou eles bravejar e isso acabou saindo meio torto, soou meio mal. E isso é interessante perceber na fala de um Mercúrio em Leão. Essa figura que se impõe tem que saber se impor, porque no final das contas foi um tiro no pé, porque para Zelensky acabou soando como algo orgulhoso, presunçoso e arrogante. No final das contas, parece que pela foto que foi divulgada em raros canais que tratam de relações internacionais, essa é uma foto sensacional, dele perdidaço, meio com o rabo entre as pernas, não que eu deseje isso a ele de modo algum, mas é um recorte
também de uma imagem que fala mais do que 1000 palavras, né? Dele estar perdido ali entre tantos outros leões que acabaram rugindo mais alto do que ele. No final das contas, é interessante acompanhar tudo isso e também acompanhar os desdobramentos desta reunião, que é a reunião mais importante da semana, que vai traçar novos rumos para a guerra, novos gastos financeiros para a guerra, novas regras, né? Quem entra, quem não entra para o bloco, como entra, quem gasta, como gasta, né? E vidas humanas dependem disso. Então, lá estará, na Lituânia, neste momento estão reunidos vários leões, vamos ver quem é que ruge mais alto, né? E vamos acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Bom, de que maneira a gente pode entender, a partir desses dois exemplos, né, que rolam aqui embaixo, sobre coisas que acontecem com a gente. Antes de mais nada, também, e só para fechar esse pedacinho, é interessante a gente perceber que o arquétipo leonino, ele sempre representa, ok? Reis, rainhas, tanto é que brasões de antigos reinos tinham com muita frequência a imagem de um leão, tá bom? Então, grandes líderes, presidentes, autocratas, tiranos, celebridades, grandes artistas, pessoas que têm, né, sua voz ampliada, amplificada. É interessante perceber o que é que essas pessoas dizem por esses dias, porque há muito o que dizer e há muito o que falar. Bom, na nossa vida pessoal, de que maneira a gente pode entender esse Mercúrio em Leão e usar da melhor maneira possível pra gente? Como eu escrevo em casa ou no trabalho, muito possivelmente estaremos, cada um ao nosso modo, tentando encontrar a melhor forma da gente impor a nossa presença, da gente se colocar em se tratando das nossas ideias, da nossa identidade. Quem sou eu? É sobre mim, né, que eu quero colocar em família, né, e sobre respeito. É por isso que os grupos de zap familiares esses dias vão estar assim pipocando, tá bom? Mas em se tratando de ambientes e condições mais sensíveis, no final das contas, aí eu faço uma pergunta: e aí, quem é que ganha? Quem fala mais alto? Né? Vamos refletir sobre isso. É importante lembrar que o leão é o rei da floresta. E no final das contas, ele é o rei da floresta, não é porque ele é um bicho lindo e exuberante, é porque ele impõe respeito, né? Porque ele ganha o respeito dos seus próximos. É interessante perceber que quem tem toda essa autoridade, quem ganha essa condição, ganha também consciência. E quem tem mais consciência tem mais responsabilidade, né? Como eu escrevo no texto, que eu já me perdi completamente. Pararam, pararam, pararam. E que tem mais voz no seio familiar também deveria, como eu disse, ter mais responsabilidade com o impacto de suas palavras. Esse é um verdadeiro rei, né? Em se tratando de Mercúrio em Leão. É aquele que sabe o que está dizendo, sabe do impacto também de suas palavras. Porque no final das contas, falar alto e falar grosso é muito fácil. Não é não? Difícil é a gente medir o impacto daquilo que a gente diz, difícil é ser estratégico, difícil é ser digno, né? Promover dignidade, a dignidade do seu bando, né? E se impor, porque conquistou o respeito dos demais. Então isso também é o desenvolvimento de um processo. Você conseguir se colocar de uma maneira muito vibrante porque você construiu isso na sua vida, né? Não dá para chegar de gaiato e sair gritando, que senão pega mal, tá bom? Bom, dias de Mercúrio em Leão combinam, portanto, com grandes reuniões de pais, de mães, patriarcas, matriarcas, né? E embora a sua expressão seja de altivez e dramaticidade, é isso que diz que se trata um Mercúrio em Leão, né? No final das contas é a sensatez, é a verdade, é a coragem que no final das contas vão coroar este líder do bando, este líder do grupo, este líder da alcateia, tá bom? Queria saber o que vocês pensam disso tudo. Todos os aspectos astrológicos, eles possuem uma faceta luminosa e uma faceta sombria. Às vezes a gente acha que porque está em Leão, e Leão é regido pelo signo, é regido pelo Sol, a gente vê de maneira muito evidente, muito clara, as qualidades solares. Mas tem uma regra junguiana que é muito interessante, que ele diz o seguinte: a sombra é inversamente proporcional ao aspecto luminoso. Então, da mesma forma que você pode ser vibrante, radiante, cheio de identidade, cheio de qualidades criativas, né? Leão é o signo dos artistas que sobe no palco,
né, e tem o máximo da sua expressão artística para compartilhar com o mundo, você também pode ser um arrogante de primeira, um presunçoso de primeira, ou uma pessoa que passa de tratorada em cima dos outros, e aí você não vai ser ouvido de modo algum. Portanto, toda essa beleza, toda essa qualidade, todo esse vigor e esse tom de autoridade é também por merecimento e por construção. Tá bem, moçada? Bom, na semana que vem, no comecinho da semana que vem, a gente vai ter a próxima lua nova, a lua nova no signo de Câncer. Bora conversar sobre isso no vídeo de amanhã? É o começo de um novo ciclo e a gente vai estar plantando uma nova semente. O que a gente pode plantar para essa próxima alunação? Eu acho que é o assunto mais importante dos próximos dias. Então a gente se encontra de novo amanhã, tá bom? Bem, se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas. Amanhã tem mais. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.